A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 2: Resiliência Emocional. Autor Pedro Dong. Semana 1. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quinta-feira. Paz, solidez em Deus e na Palavra. Ler com oração. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. O segundo grupo de irmãos na igreja mencionado por João são os pais. Se os filhinhos estão no primeiro estágio da vida espiritual, os pais estão no último estágio, o da maturidade. Em sua primeira carta, o apóstolo escreve: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Capítulo 2, versículo 13. Os pais certamente representam os mais maduros na igreja, os que de fato assumem a responsabilidade de apacentar as ovelhas com a palavra. Eles pastoreiam o rebanho de Deus não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como modelos do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 5. Os mais maduros não são necessariamente os mais idosos ou os que têm mais conhecimento bíblico, mas os que assumem a responsabilidade de pastorear e apacentar o rebanho de Deus. Eles não cuidam do rebanho por ganância, nem por constrangimento. Têm maturidade na vida divina, são cheios de vida e por ela são impelidos a cuidar do rebanho com amor. Os que gostam de dominar demonstram não ter maturidade. Os que são modelos exemplares entre os irmãos servem como referência ao rebanho. São os pais, os irmãos maduros. Precisamos desses irmãos maduros na igreja. Os pais são referência a todos na igreja e dão estabilidade à casa de Deus. São firmes e absolutos em conhecer aquele que é desde o princípio. 1 João, capítulo 2, versículo 13, parte A. O verbo conhecer em grego está no aoristo, forma verbal que indica um passado perfeito, usado para expressar uma ação ocorrida no passado, mas com relevância contínua até o presente. Isso mostra que os pais são confiáveis porque sempre conheceram aquele que é desde o princípio. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Os pais, em primeiro lugar, sabem que Deus é desde o princípio e que nele não há variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Quem de fato conhece a Deus tem em si um fundamento sólido e estável. Se os líderes de uma igreja são pessoas maduras, que conhecem o Deus que é desde o princípio e que não tem variação de mudança, com eles nos sentimos extremamente seguros. Em contrapartida, uma liderança hesitante acarreta muita insegurança aos irmãos, que ficam sem reverência para balizá-los. Se essa liderança tolera a ação do inimigo, os irmãos em geral sofrem dano. Graças a Deus temos pais na igreja, que são sólidos e firmes. A igreja é como um navio. Todo navio precisa ter um lastro no fundo para lhe dar estabilidade. Assim, os pais são nosso lastro e não deixam que as ondas do mar virem o barco, que é a igreja, a qual ainda está no mundo e é odiada por ele. O mundo levanta ondas e tempestades para tentar impedir-nos de chegar ao destino, que é o reino. Os pais, portanto, nos proporcionam segurança, porque sabem que o poder contido na palavra é que executa a obra de Deus. João, capítulo 14, versículo 10. A palavra que os apóstolos pregavam era uma demonstração do Espírito e de poder, como lemos. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo João anunciou a palavra da vida, que estava com o Pai e foi manifestada. Todos os que a ouviram e nela creram foram introduzidos na comunhão da vida com Deus e com a igreja. 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 3.
Isso resulta num lastro sólido para a igreja navegar com segurança no mundo, como um navio com direção certa, e não como um barco à deriva. Jesus é o Senhor. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.